O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Hoje, com 18 graus aqui no alto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nesta quinta-feira. É 18 mesmo, Felipe? Isso mesmo. 18 graus. Eu já estou quase sendo um termômetro vivo. Nós nos encontramos e temos a oportunidade de continuar a nos debruçar sobre Gênesis. Hoje, em especial, Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, que é a continuação da narrativa da criação da segunda narrativa da criação do homem. Lembro que ontem eu tentei deixar claro a riqueza do que significa Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. A imagem significa carregar como que traços de sua pessoa, traços físicos. Mas semelhança significa aquele que busca comportar-se, atuar, tem um agir parecido, próximo, assimilado ao de outra pessoa. Para ficar claro, é quando nós vemos, por exemplo, uma criança que começa a dar determinados sorrisos ou tem determinados tiques de família, de casa. Se vocês observarem bem, quando tínhamos aqui o padre Felipe Carvalho, quando ele dava o sorriso dele, ele tinha um traço que era assim. É exatamente o modo com que a mãe e o pai dele sorriem, dá uma levantadinha assim, dá. Ou ainda quando nós observamos algumas coisas de crianças que assimilam o jeito do pai, da mãe, comportarem e trazem aqueles traços. A semelhança significa aproximar-se no modo de se comportar. E a semelhança também é uma maneira na qual a gente se apresenta. Pois bem, escutamos hoje o livro do Gênesis e escutamos no versículo 19 que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Aí está uma coisa interessante, a semelhança de Deus é Deus governa todas as coisas, dá nome a todas as coisas e faz com que o ser humano participe disso. Mas tem uma coisa interessante. Dar nome significa que aquele a quem eu dei o nome estaria subordinado ao cuidado que eu terei. Mas no versículo 18 é dito:
Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, não igual, semelhante. Lembram-se que disse da semelhança? Semelhança é carregar, imagem é carregar traços. Semelhança é ter um agir próximo daquele ou daquela outra pessoa com a qual convivemos. Ter o agir semelhante ao de Deus significa buscar ajustar seu modo de se comportar, de se relacionar com tudo, conforme compreendemos que Deus o faz. O homem não pode estar só sem um auxiliar semelhante a ele. A semelhança significa, então, alguém que, como ele, comportando-se, interagindo, dialogando, governa e cuida de tudo. E ele não identificou em nenhum dos outros animais aos quais ele deveria cuidar, mas também seria responsável, não só por zelá-los, mas teria, de certa forma, segundo a narrativa da criação, um privilégio associado ao nosso Deus. Ele agora não faz isso sozinho. Ele não é um senhor sozinho. Ele precisa de alguém que lhe seja um contraponto, alguém que lhe interpele, alguém que com ele ajude a cuidar de todas as coisas. Um auxiliar semelhante. Ora, quem auxilia não é somente alguém que executa o que lhe manda, mas é alguém que também pensa, que articula, que se faz responsável por aquilo que recebeu como incumbência. Me fiz entender? Que coisa estupenda. Os animais não podem, por mais que se queira e se tenha reflexões, os animais não podem nos interpelar. Não podem nos ajudar a nos desenvolvermos como seres humanos. Não podem. É impossível. Os animais não ajudam a falar, não ensinam a falar, não ensinam nome, não. São lindos, mas não são humanos. Ele, olhando todos os animais, não encontrou aquele que lhe fosse semelhante, nessa perspectiva que eu disse. Então o Senhor faz outro ser humano semelhante, não igual. Semelhante, não igual, para que o homem possa cuidar de tudo. E os dois estavam nus, homem e mulher nus, e não se envergonhavam, porque não tinham o que esconder um do outro. Auxiliares, parceiros, com transparência e com compromissos, com o mesmo objetivo, com o mesmo horizonte a alcançar. Auxiliares e semelhantes. Meus caros, nenhum homem pode viver tão isolado sem ninguém que lhe seja auxiliar e semelhante. É no meu semelhante que eu sou interpelado a falar. É no meu semelhante que eu sou interpelado a olhar a vida com uma ótica diferente. É a palavra de outra pessoa, é aquilo que ela enxerga de um modo diferente que me ajuda a ver a vida e a história com mais amplitude, mais cuidado e mais seriedade. Podemos ver o nosso próprio processo de desenvolvimento enquanto homens e mulheres. O exemplo mais bobo e simples que gosto de trazer, e ainda que seja repetido e cansativo, me perdoem, mas como nós aprendemos
o nosso nome. Como nós aprendemos que não se pode colocar o dedo em determinados lugares, como a tomada? Porque alguém nos interpela, nos interrompe, nos incomoda. Como nós aprendemos que podemos oferecer algo de melhor de nós, se não for para alguém que nos despertou o interesse, e quando que encantados por aquela pessoa, não procuramos mostrar uma face diferente daquela que nós mostramos até então. Exemplo simples, a menina começa a se maquiar e a se apresentar com as roupas melhores quando vai àquele lugar onde o rapaz está. O rapaz também. Busca-se saber palavras interessantes, entender um pouco do universo daquela pessoa que você conhece, e aí então, pouco a pouco, o seu edifício humano, espiritual, intelectual e relacional se amplia. Porque você tem alguém com quem busca interagir e fazer com que a vida tenha mais sentido. Isso posto, o que quero dizer? Aqui, toda e qualquer reflexão que venha dizer que a mulher está subjugada ao homem dentro da Sagrada Escritura, ela é, no mínimo, ignorante. Porque não é esse o objetivo. Ainda que a cultura bíblica traga traços aonde a estrutura seja patriarcal, lembremos-nos, a mulher, dentro daquela estrutura, é sempre uma auxiliar para o homem, que o ajuda a governar, e todo homem inteligente sabe que a última palavra é sempre dele, sim, senhora. Não como subjugar. Não. Não é isso. Não é como subjugado. É porque quem geralmente nos interpela está enxergando algo que nós não vimos até então. Essa brincadeira da última palavra ser a do homem, sim senhora, é claro, é uma brincadeira. Mas toda pessoa que reconhece em seu auxiliar, naquele com quem caminha, alguém com relevância, leva em consideração o que ele indica, porque aquela pessoa quer o melhor para os seus. A mulher como um auxiliar. E vejam que coisa mais significativa nós temos no traço do Evangelho do capítulo 7, versículos 24 a 30. Jesus quer ficar escondido, quieto, no seu lugar, dentro de uma casa, na região de Tiro e Sidônia. Ele tem clara a compreensão. Isso é certo. Jesus tinha clara na sua cabeça: eu vim para o povo eleito de Israel. Eu vim para o povo eleito de Israel. Os primeiros cristãos precisaram amadurecer muito para entender que o que nosso Senhor veio trazer era para todos os povos, toda a humanidade. Eles tiveram que entender, e alguns entendimentos levam tempo. Leva-se um tempo para entender aquilo que os pais nos indicam e nos exortam. Leva-se um tempo para entender determinadas matérias na escola, determinados conteúdos que nós estudamos e que nós vemos assim: por que eu tenho que aprender que 2 mais 2 são 4? Porque um dia você vai ter que multiplicar. Mas nós entendemos isso lá na frente. Esse paralelo que quero fazer é justamente aqui. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30, ele se encontra com uma mulher que o interpela. Ele tem claro: a missão que venho é para os filhos de Israel. Mas essa mulher, como um gesto de fé, tendo reconhecido em Jesus alguém que extrapola um grupeto, diz: é verdade, Senhor, é importante alimentar os filhos, mas existem aqueles que se contentam só com as migalhas que caem da mesa das crianças. Para dizer:
eu não quero tudo, eu só quero um pouco daquilo que o Senhor pode oferecer. E esse pouco para mim é muito. Isso, no Evangelho de Marcos, dá uma virada, porque agora Jesus começa a entender que a sua missão também é para todos que querem se fazer seus discípulos, para todos que querem deixar-se assemelhar a Ele, que não querem ser dominados por Ele, mas serem assemelhados a Ele, aproximarem-se dEle, aprenderem o seu modo de viver, fazer com que suas vidas correspondam à vida dEle, por fé, no sentido de acreditar nele. Então, meus caros, permitam-me dizer uma coisa. Deus nos chama desde o princípio a sermos auxiliares, parceiros, semelhantes a Ele, a caminharmos com Ele. Mas nós vivemos num tempo e numa cultura onde queremos nos subjugar e subjugar aos outros. O homem precisa subjugar a mulher e a mulher precisa subjugar o homem. Todo machismo e todo feminismo nada mais é do que um processo equivocado de fazer com que o outro seja um objeto das vontades de um grupo sexista. Ou outras tantas coisas. Jesus não chamou discípulos para serem escravos, mas para serem discípulos, e o discipulado na Sagrada Escritura, não me canso de dizer isso. Discípulo não é alguém que simplesmente repete o que o outro faz. Discípulo é aquele que se aproxima tanto do seu mestre que entende que, inclusive, o silêncio pode se fazer necessário e comunicar mais do que qualquer palavra. Não como uma técnica, mas como algo que se introjeta. Quer entender bem isso? Vou trazer esse exemplo. Com o passar do tempo, toda criança começa a perceber o modo com o qual ela deve se aproximar de seus pais. Ela sabe como fazer a irritação surgir nos seus corações e nas suas vidas. Toda criança sabe fazer exatamente o que vai irritar a mãe e o pai. Exemplo, ele pode ficar como um anjo dentro da casa da avó ou de com quem ele convive o dia inteiro. Ele fica um anjo, um anjinho. Na hora que a mãe ou o pai botam o pé dentro de casa, ele vira o capeta. Nunca viu isso acontecer, né, meu filho? Já, né? É batata. Tudo porque, se você não conseguiu me dar a atenção ao longo do dia, e se você não quer me dar a atenção agora pelo carinho que tens, você vai me dar atenção, nem que seja pela raiva que cultivarás. O que quero trazer aqui é o seguinte: o nosso processo como discípulos é igual ao nosso processo de desenvolvimento humano. Nos aproximamos de alguém que nos interpela para aprendermos a viver. Somos discípulos de Jesus e compreenderemos a riqueza daquilo ao qual fomos chamados a viver na mesma medida em que tivermos a fé desta Cananeia e nos aproximarmos de nosso Senhor, abrirmos nosso coração confiantes nele e nos deixarmos como auxiliares, como corresponsáveis por ele, dizer: Senhor, preciso da tua ajuda para dar cabo à missão que recebi. Um auxiliar é alguém que se faz responsável comigo. Somos auxiliares de Deus no processo de fazer com que a salvação se instaure no meio do mundo. Se a nossa cabeça não se aproximar da cabeça de Jesus, que consegue perceber um novo caminho a ser feito, nós só repetiremos esquemas, palavras e seremos sempre os mesmos. E talvez nunca faremos diferença a ninguém. Que o Senhor nos ajude
e nos fortaleça nesse caminho. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.